Bom dia, pessoal. Ontem ainda eu publiquei um vídeo aí falando, relembrando, né, a definição de curva de nível, fazendo um dos exemplos que eu fiz na sala de aula. E hoje eu vou fazer um exemplo um pouco mais complicado do que aquele ali, né? O objetivo é mostrar que nem sempre é tão simples como foi naquele último vídeo fazer ou esboçar a curva de nível, né, de uma determinada função, né? Então, não, a gente fica um pouco acostumado, né, com os exemplos simples que normalmente são dados, mas nem sempre isso acontece porque muitas vezes a sua função ela é dada de uma maneira que, quando você faz um corte numa determinada altura, a curva que aparece ali não é uma curva que tem uma função que a gente conhece, né? Que tem uma equação conhecida, como uma cônica, por exemplo. Uma cônica na forma padrão, melhor dizendo, né? Muitas vezes é uma cônica, mas uma cônica que está rotacionada, transladada e etc. E vai ser justamente o caso dessa função aqui, né? Então, estou fazendo esse vídeo por dois motivos, né? Para mostrar que dá para resolver isso, né? Com uma coisa que inclusive vocês já conhecem, já sabem. Pelo menos quem já fez um curso de geometria analítica e álgebra vetorial no Cefet, você já sabe fazer isso. Ou quem estudou cônicas e quádricas rotacionadas e transladadas em algum outro curso também vai lembrar dessa conta que eu vou fazer aqui agora, né? Então, a curva de nível aqui, a gente pode até escrever assim, né? Eu estou usando essa anotação lá, curva de nível aqui vai ser o quê? É a solução de, dessa equação aqui, né? Que é x² mais xy mais y² igual a 1. Né? Então já deu para perceber que a gente tem aí digamos assim, uma equação de ordem 2, né? Polinômio em duas variáveis de ordem 2 que normalmente acaba dando alguma cônica mesmo, né? Quando a gente faz as devidas contas aqui. Aí o problema está em fazer essas contas, né? Lembrem aí que o jeito de fazer isso é assim. Você pode reescrever, né, em forma matricial. Então, quando você reescreve essa equação em forma matricial, o que você vai ter? Que x, y, né, você olha para esse vetorzinho aqui, linha, né, x, y, vezes, qual matriz que aparece aqui? É justamente os coeficientes do que está ao quadrado na diagonal principal, né? E aqui fica simétrica essa matriz, né? Sendo que o que aparece aqui esses dois elementos que estão faltando é a metade do coeficiente do termo misto aqui. Se você fizer a conta aí, você vai ver que isso dá certo, é sempre assim. Isso multiplicado por xy, agora um vetor coluna, né? Igual a 1. Então é só reescrever aquela equação ali na forma matricial mesmo, né? Qual que é a ideia aqui, né? A gente tem aqui que essa matriz que apareceu ali, que eu vou chamar de A, é uma matriz simétrica, né? Então, não sei se vocês conhecem esse resultado, mas uma matriz simétrica, ela, digamos assim, de um ponto de vista de álgebra linear, né, para quem já viu alguma coisa de álgebra linear, ou depois eu vou traduzir isso para a nossa linguagem aqui, mas ela tem uma base ortonormal de autovetores, né, que é basicamente o teorema espectral, né? Então, assim, do nosso ponto de vista, o que significa isso aqui? Que vão existir, na verdade, né,
duas matrizes, que é uma matriz D, que é uma matriz diagonal, e uma outra matriz aqui, que é uma matriz ortogonal, né? Vão existir duas matrizes, matriz D, que é uma matriz diagonal, matriz P, que é uma matriz ortogonal, tais que P transposto é igual a a mesma afirmação que eu fiz antes, mas num linguajar um pouco mais de geometria analítica, da geometria analítica que é dada no Cefet, né? Se você tem uma matriz simétrica, você consegue colocar, né, ela é semelhante a uma matriz diagonal, no sentido de que existe uma matriz ortogonal, tal que quando você multiplica PD vezes P transposto, né, isso dá exatamente a matriz A. Então, essas matrizes são semelhantes, A e D são semelhantes. E como é que você faz para encontrar essa matriz P e D aqui, né? Você precisa achar os autovetores, né, os valores e os autovetores da matriz A. Os autovalores vão ser justamente a matriz D, né, o que vai estar na diagonal da matriz D, né, e os autovalores vão ser o que vai fornecer as colunas da matriz P. Melhor dizendo, os autovalores, né, diagonalizados, né, tem que ser normalizados e diagonalizados. Melhor. Aliás, eu acho que ele normalmente já aparece já vai aparecer ortogonal aqui nesse exemplo, mas a gente vai ter que normalizar esses autovetores para poder montar essa matriz P aqui, né? Então, assim, vamos fazer a conta, né? Como é que a gente faz para achar os autovalores de A, né? Para achar os autovalores de A, a gente tem que resolver essa equação aqui, né? O determinante de A menos lambda I. Que seria o quê? Justamente esse determinante aqui, o determinante da matriz 1 menos lambda, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 menos lambda. Tá? Então, quando você iguala isso aqui a zero, você acha os autovalores dessa matriz, né? Aí aqui é só 1 menos lambda ao quadrado menos 1 sobre 4 igual a zero. E isso aqui vai ser 1 menos lambda igual a mais ou menos 1 sobre 2, né? Somente se lambda é igual a 1 mais 1 sobre 2, que é 3 sobre 2, ou lambda é igual a 1 menos 1 sobre 2, né? Que vai ser 1 sobre 2. Então, você tem essas duas possibilidades aqui para lambda. Você tem dois autovalores, né? Então, você já pode até escrever aqui, né? D é igual a matriz 3 sobre 2, 1 sobre 2, 0, 0. Já sabe quem é a matriz D. Só com os autovalores aí, né? E os autovetores? A gente tem que achar... Aqui a gente já sabe que vai ter uma... Na verdade, tem resultados, né? Vou só comentar aqui, né? Mas estou pressupondo que é conhecido, que esses resultados são conhecidos, mas tem um resultado que vai dizer que autovetores associados a autovalores distintos, eles já vão ser ortogonais. Então, por isso que nesse caso aqui, como a gente tem dois autovalores distintos, já vão aparecer autovetores ortogonais, a gente não tem que se preocupar com ortogonalização, né? Mas, então agora o trabalho vai ser essencialmente achar quem são os autovalores, né, que geram o autoespaço associado a cada quais são os autovetores que geram os autoespaços associados a cada autovalor, e a gente vai pegar de forma que ele esteja normalizado, né? Então tem duas situações, né? A primeira é lambda igual a 3 sobre 2. Então a gente precisa resolver esse sistema aqui, né? A menos 3 sobre 2i vezes xy igual a 0, 0.
Esse é o sistema que a gente tem que resolver, né? E aqui, para achar, né, quais são os autovetores. Veja, lembrando que um autovetor é A igual a, associado a um determinado autovalor, né? Vai ser A igual a 3V, né? Quando você faz essa continha, eu já estou colocando direto, né? Mas a gente no fundo a gente está resolvendo esse sistema aqui, ó. A igual a 3 sobre 2, digamos aqui, V, né? A vezes V, melhor dizendo, né? A vezes V igual a 3 sobre 2V, né? Então eu estou querendo achar justamente esses vetorzinhos V's que satisfazem essa equação, né? Que é a mesma coisa que isso aqui. Então vai ficar como? A gente tem que resolver isso aqui, ó. A menos 3 sobre 2 vai dar o quê? Lembra que a matriz A menos lambda I é isso aqui, né? Então vai ser 1 menos 3 sobre 2, que vai ser 3 menos 1, 2, desculpa, 1 menos 3 sobre 2, né? 2 menos 3, 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Desculpa, acho que eu fiz errado, né? 1 menos 3 sobre 2, né? Então, menos 1 sobre 2 aqui. Esse é 2 menos 1. E aqui menos 1 sobre 2 vezes xy igual a 0, 0. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem menos x sobre 2 mais y sobre 2 igual a 0, né? As duas linhas vão gerar a mesma equação, né? Então, você tem, na verdade, uma infinidade de possibilidades aqui, que são coisas da forma assim, né? V igual a... Você chama x de... deixa eu ver se está certinho aqui. Desculpa, é isso mesmo. Então, vai ser x igual a y, na verdade, aqui, né? X igual a y, então você chama x de alfa aqui, y tem que ser alfa também, né? Então, normalizando, se você quiser reescrever isso, na verdade é assim, ó, alfa vezes 1, 1, né? Então, um representante aqui, né, o vetor que gera todo esse autoespaço, é o vetor 1, 1. Então, normalizando, a gente tem U1, vou chamar de U1 porque esse U1 vai formar a primeira coluna da matriz P, né? O 1 a gente pode colocar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, para que a norma fique 1, né? Tem que ser uma base ortonormal, esse é o ponto, né? Esse P aqui é formado justamente pela... Esse P aqui, ó, essa matriz P é formada pela base ortonormal, já peguei um vetor ortogonal, né? Ou melhor, um vetor normal que vai ser ortogonal ao próximo vetor, que agora eu vou fazer aqui, né? Tá aí, ó. Esse é o vetor normal que vai ser ortogonal a esse próximo vetor que está associado ao alto valor 1 sobre 2, né? Então, a gente tem que resolver analogamente esse sistema aqui, né? A menos 1 sobre 2i vezes um vetor v aqui, né? Igual a 0, 0, né? Vetor 0, 0. Ou seja, esse é o sistema que a gente tem que resolver, ó. Só olhar para essa matriz aqui, ó. 1 menos lambda. No caso aqui o lambda é 1 sobre 2, então vai ficar 1 menos 1 sobre 2, 1 sobre 2. Aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aqui, né? E aqui 1 menos 1 sobre 2 também. 1 menos 1 sobre 2. Bom, por isso que eu escrevi essa matriz aqui, ó. 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. E aqui xy, né? Aqui eu estou sempre pensando em ver como sendo esse meu xy aqui. XY. Então, quando eu faço essa conta, isso vai dar o quê? As duas linhas geram a mesma coisa, né? Que é x igual a menos y, né? Então, eu tenho um vetor aqui, o 2, aqui eu tenho o 1, aqui eu tenho o 2, que vai ser o quê? Para normalizar, eu já vou colocar ele normalizado, igual eu fiz aqui antes, né? Então, vai ser, aqui seria 1 menos 1, mas aí não está normalizado, isso tem
norma raiz de 2, né? Então vou colocar menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Então esse vetor gera todo esse autoespaço aqui, que é o autoespaço da forma V igual a alfa vezes menos 1, 1, né? Só estou normalizando esse vetor aqui, menos 1, 1, porque x é igual a menos y, tá vendo? Então tem esses dois vetores, o que vai acontecer? Não sei se eu estava mostrando aqui, eu acho que eu não estava mostrando. Esse V seria o alfa menos 1, 1, né, porque x é igual a menos y, então eu estou pegando já o vetor normal, aqui U2, eu estou chamando de U2, né, que seria menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então vamos lá, quem que é a matriz P? Já sei quem é D, né? P aqui é igual a, vai ser, vou escrever assim primeiro, né? U1, U2. Vai ser justamente a matriz as colunas são formadas por esses vetores que a gente encontrou. Então aqui P é igual a U1, como a gente viu, é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e o 2 menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então essa é a matriz P que a gente encontrou. Então o que acontece? Aí você pode verificar aí que é verdade isso. Quando você faz P vezes D vezes P transposto, isso vai dar exatamente a matriz A. Você pode verificar se quiser, mas é para funcionar isso. Eu não cometi nenhum erro nas contas, tem que ser verdade isso aqui. Ou seja, né, aquele nosso sisteminha lá, que era assim, né, V, A, na verdade era V transposto aqui, né, V transposto A, V igual a 1, né, onde eu estou chamando de V esse vetorzinho aqui, ó, XY, esse vetor coluna, né, a gente pode trocar A por isso daqui, né, então vai ficar assim, V transposto, P, D, P transposto, V igual a 1, né? Perfeito? Agora, eu posso usar a propriedade de matriz aqui e escrever isso assim, ó. P transposto V, tudo isso transposto, né? A transposta da P é a própria P, e aqui vai ficar só V transposto P, e a coisa muda e aqui inverte, né? Propriedade de transposição. D vezes D vezes P transposto V, né? Que já tá na forma que a gente quer aqui já, igual a 1, né? Então, fazendo a seguinte mudança de coordenada, né? Tomando x' y' igual a P transposto V, fazendo essa mudança aqui, a gente tem que... Então, vou escrever já na forma aqui matricial, né? Quem que é P transposto V, tudo isso transposto? Vai ser justamente x', y' vezes... Quem que é D aqui? Vai ser 3 sobre 2, 1 sobre 2, 0, 0, né? Que é a matriz diagonal que a gente achou. E quem que é P transposto V? Vai ser justamente o que a gente chamou de x', y' igual a 1. Então, o que a gente teve aqui, voltando agora para a forma da equação, vai ser 3 sobre 2 x' ao quadrado, mais 1 sobre 2 y' ao quadrado igual a 1. Desculpa, eu estava escrevendo e não coloquei na câmera, né? Então, a gente tem isso aí, ó. Só fazendo essa mudança aqui, né, de coordenada, fazendo essa mudança de coordenada aqui, né, chamando de x', y' o P transposto V,
a gente reescrevendo essa equação tem isso daqui. Então isso daqui gera isso, né? Que é justamente a equação do quê? De uma, melhor dizendo, né? Elipse, né? De uma elipse. Eu vou escrever aqui de um jeito que fica mais fácil ver que elipse é essa, né? Vai ficar aqui assim, ó. 2 sobre 3 raiz. Deixa eu escrever melhor aqui embaixo, porque ficou ruim aqui na frente. Então vai ficar assim, ó. X' dividido por raiz quadrada de 2 sobre 3, né? Tudo isso ao quadrado, mais y' dividido pela raiz quadrada de 2, tudo isso aqui ao quadrado, igual a 1. Isso é uma elipse com vértices em 0, raiz, mais ou menos raiz de 2, né? E que passa também pelos pontos 0, mais ou menos raiz de 2 sobre 3 e y igual a 0, né? Então, vamos desenhar isso aqui, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer esse desenho no eixo XY. Então, para desenhar isso no eixo XY, fazer o seguinte, a gente tem que identificar aqui quem seriam esse novo sistema de coordenada nossa dentro do eixo XY, né? Então, para ver isso, você precisa olhar para essa matriz P aqui, ó. Então, o novo eixo X seria o eixo que está na direção desse vetorzinho aqui, que é o mesmo vetor, que é o mesmo vetor 1, 1, né? Sem olhar ele normalizado. E o eixo Y seria o eixo que, o novo eixo Y, né? O Y' seria o eixo que está na direção desse vetorzinho aqui, né? Então vamos desenhar esses vetores aqui embaixo. Você pega aqui 1 e 1, você tem um vetorzinho aqui, seria esse vetor aqui. Se normalizasse ele, ia dar, sei lá, mais para baixo aqui, né? 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, mas não importa, isso só importa a direção dele. Então isso aqui está me dando o que eu vou chamar de x', né? Esse meu novo eixo x'. E se você pega o vetor menos 1 e 1, seria esse vetorzinho aqui, você tem o que a gente está chamando do y', tá? Então, como é que a gente faz aqui essa elipse, né? No eixo XY. Veja, a elipse que vai passar aqui nesse eixo x' por... Vamos fazer o eixo y primeiro. No eixo y' vai passar por 0 no x', né? E mais ou menos raiz de 2. Raiz de 2 vai ser justamente o tamanho desse... Ser por aqui, né? Raiz de 2 e menos raiz de 2. E aqui no eixo x' vai passar por mais ou menos, né? Raiz de 2 sobre 3. Vou colocar por aqui assim. Raiz de 2 sobre 3 sobre raiz de 2 sobre 3 e menos raiz de 2 sobre 3. Então vai ser essa elipse aqui, ó. Passa por aqui. Deu para enxergar aí qual seria a elipse? Então, ficou meio grande, né, a solução desse problema, não é tão simples, né? A gente acaba juntando aí o conceito do que foi aprendido lá em Gaave, né, quem estuda no Cefet, e o que a gente estudou aqui, né? Tem que juntar as duas coisas. É um pouco complicado, mas é até bastante elegante essa solução, né? A gente tem que falar de autovalores, autovetores e etc, né? Para achar base ortonormal e tudo mais, para aí sim a gente conseguir escrever essa equaçãozinha aqui, ó, na forma padrão, que a gente consegue identificar que isso aqui é uma elipse. Aí, identificando que isso é uma elipse, a gente consegue desenhar nesse sistema de coordenada aqui, mas como a gente consegue desenhar esse sistema de coordenada dentro do sistema que a gente queria inicialmente, a gente consegue um esboço dessa curva de nível. Então, realmente, o exercício não é simples, né? Mas é um exercício bem bonito, eu achei que valia a pena falar um pouquinho disso aqui com vocês. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos aí.